Eu vou continuar lendo a Bíblia no Ezequiel 41. Fala sobre o santo. Introduziu-me depois no santuário e mediu as pilastras. Tinha 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura de outro lado, como era da largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 10 côvados, e os lados da entrada, 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. Mediu depois o santuário, tinha 40 côvados de comprimento e 20 de largura. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Divino Espírito Santo abençoe a cada um que está lendo essa leitura comigo. E quem não estiver lendo também, que sejam abençoados, sejam todos abençoados. O santo dos santos. Foi depois para dentro e mediu as pilastras da entrada, 2 côvados, e a entrada, 6 côvados, a largura da entrada, 7 côvados, mediu também seu comprimento, 20 côvados, a largura diante do santuário, 20 côvados. Depois me disse: este é o santo dos santos. As celas laterais. Mediu para o muro do templo 6 côvados, depois a largura do edifício lateral, 4 côvados ao redor de todo o templo. As celas laterais eram uma sobre a outra, em número de 30 por 3 andares. Para as celas ao redor havia reentrâncias na parede do templo, de modo que fossem ligadas entre si, mas não apoiadas na parede do templo. De andar em andar, a largura das celas aumentava. Por isso, a construção era mais larga. Em cima do andar superior, podia subir ao andar do meio, e deste ao mais alto. Vi em torno do templo uma elevação. Os fundamentos do edifício lateral mediam a cana inteira de 6 côvados. A largura da parede externa do edifício lateral era de 5 côvados, como a do espaço restante entre o edifício lateral do templo. E as celas haviam uma largura de 20 côvados ao redor de todo o templo. As portas do edifício lateral davam para o espaço livre. Uma porta dava para o norte e uma porta para o sul. O espaço livre ao redor era de 5 côvados. O edifício ocidental. A construção que ficava de frente ao espaço livre do lado oeste tinha 70 côvados de largura. A parede do edifício ao redor tinha a espessura de 5 côvados. Seu comprimento era de 90 côvados. Depois mediu o templo 100 côvados de comprimento. O espaço livre, o edifício e suas paredes também tinham 100 côvados. A largura da fachada do templo, como o espaço livre, 100 côvados. Mediu ainda o comprimento do edifício diante do espaço livre na parte posterior, com as galerias de um lado e de outro, eram de 100 côvados. A decoração interna. O interior do santuário, seu vestíbulo, os umbrais, as janelas com grades e as galerias em torno de 3 andares, a começar do limiar, eram todos revestidos de madeira. Em todo o redor do pavimento, até a janela, eram veladas, na porta dentro e fora do templo, e sobre todas as paredes em redor, externa e externa, estavam pintadas querubins e palmeiras. Entre um e outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 faces, face de homem para a palmeira de um lado e face de leão para a palmeira do outro lado, ao redor de todo o templo. Do chão sobre a porta havia querubins e palmeiras pintadas nas paredes do santuário. Os umbrais do santuário eram quadrados. O altar de madeira diante do santuário
esperando passar o carro de produto de limpeza. Diante do Santo dos Santos, havia algo como um altar de madeira de 3 côvados de altura, 2 côvados de comprimento e 2 de largura. Os ângulos, a base e os lados eram de madeira. Disse-me: esta é a mesa que está diante de Javé. As portas. O santuário e o Santo dos Santos tinham 2 portas, cada um. Cada porta tinha 2 batentes, e cada batente se dobrava em 2 peças, 2 para um batente e 2 para o outro. Sobre as portas estavam pintadas querubins e palmeiras, bem como sobre as paredes havia um portal de madeira sobre a fachada do átrio do lado de fora. Havia janelas com grades e palmeiras de ambos os lados, nos lados dos vestíbulos, nas celas anexas aos templos e nas arquitraves. As dependências do templo. Então fez-me sair as dependências do templo. Então fez-me sair para o pátio externo do lado norte e conduziu-me ao apartamento que está diante do espaço livre em frente ao edifício do lado norte. Na fachada tinha 100 côvados de comprimento. Para o norte tinha 50 côvados de largura. Diante dos 20 côvados do pátio interno e diante do pavimento externo havia uma galeria diante de uma outra obra de galeria de 3 andares. Diante das celas havia um corredor de 10 côvados de largura para o interior e 100 de comprimento. As duas celas davam para o norte. As celas superiores eram mais estreitas porque as galerias ocupavam mais espaços delas do que as inferiores e das do meio do edifício. Eram de 3 andares, mas não tinham colunas como as dos pátios. Por isso, a partir do chão, as celas superiores iam se estreitando mais do que as de baixo e as do meio. O muro externo, paralelo às celas, do lado do pátio externo, diante das celas, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento da cela do átrio externo era de 50 côvados, ao passo que diante do templo era de 100 côvados. Embaixo das celas havia uma entrada do lado leste quando se entra pela porta do átrio externo. Na largura do muro do pátio, em direção ao oriente, diante do espaço livre e diante do edifício, havia celas, e diante delas uma passagem semelhante àquela das celas do lado do norte. Tinha o mesmo comprimento e largura, como todas as suas saídas e suas portas, conforme os mesmos critérios. Assim, eram as portas das celas que davam para o sul. Uma porta estava no começo da passagem, ao lado do muro, corresponde a leste, quando se entra. Ele me disse: a cela do lado norte e a do lado sul, diante do espaço livre, são as celas sagradas, onde os sacerdotes que se aproximam de Javé comerão as coisas santíssimas. Ali colocarão as coisas santíssimas, isto é, as oblações e as vítimas de expiação e de reparação, porque santo é este lugar. Quando os sacerdotes ali tiverem entrado, não sairão do lugar santo para o átrio externo, mas deporão ali suas vestes com as quais prestavam serviço, porque elas são santas. Vestirão outras roupas e assim poderão aproximar-se do lugar destinado ao povo. Quando ele acabou de medir o interior do templo, conduziu-me para fora pela porta que dá para o oriente e mediu o recinto todo ao redor. Mediu o lado oriental com uma cana para medir, 500 canas com uma cana de medir ao redor. Mediu o lado norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu o lado sul, 500 canas com a cana de medir. Voltou-se para o lado ocidental, mediu 500 canas com a cana de medir. Pelos 4 lados, ele mediu o tempo. Havia ao redor um muro de 500 canas de comprimento e 500 de largura para separar o lado sagrado do profano. Palavra do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora eu vou rezar a oração do Pai, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Perdoai, Pai, a todos os nossos pecados cometidos no dia de ontem e no dia de hoje, Pai. Perdoa-nos. Perdoa com a sua infinita misericórdia. Amém?